Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3. E diz assim: Por isso respondi mandando um recado. Estou fazendo um trabalho muito importante. Não vejo motivos para suspender o trabalho e ir conversar com vocês. O inimigo ele fará de tudo para que você largue o que está fazendo, pois ele sabe que Deus te colocou à frente de um grande projeto. Ele fará de tudo para que pelo menos você se distraia e perca o foco. Neemias estava à frente da reconstrução dos muros de Jerusalém. O diabo e os moradores daquela região não estavam gostando dessa ideia de ver Jerusalém erguida novamente e os judeus voltarem a morar naquele lugar e voltarem também a ser povo exclusivo de Deus. E aquele povo local, incitado pelo inimigo de Deus, fez de tudo para atrair Neemias para uma emboscada. Mas ele, sempre muito bem orientado por Deus, não parava a obra e continuava com sua missão. O problema muitas vezes é que damos ouvidos ao inimigo e abandonamos nossa missão, ou pelo menos paramos ela por um bom tempo. Você precisa entender qual é a tua missão. Talvez Deus tenha te colocado para cuidar da tua família, educar os teus filhos, influenciar as pessoas do teu trabalho, ou outra coisa muito importante, que você não pode parar ou desistir. Mesmo que seja difícil, sabe? Mesmo que seja cansativo, essa obra também te manterá ocupado, até mesmo para que você não venha a ter tempo para pensar em seu sofrimento pessoal. Isso mesmo. Muitas pessoas precisam estar ocupadas para que elas não olhem para suas próprias feridas, porque senão elas vão parar. E Deus vai nos curando enquanto estamos em movimento. Precisamos muitas vezes colocar a nossa dor no bolso e cuidar daquilo ou das pessoas que o Senhor nos confiou. Não sei vocês, sabe, mas muitas vezes eu desejei um tempo para chorar, um tempo para ficar quieto, mas as minhas muitas atividades, elas não me permitem, não me deram um minuto de pausa. Quando vou parar um pouco para pensar nas minhas dores, aí já tem alguém me chamando, pedindo um conselho, uma ajuda, às vezes apenas um ouvido para escutar os seus problemas. Esse movimento muitas vezes me salva de mim mesmo, de ficar com pena de mim mesmo e de me paralisar. E eu sei que existem muitas pessoas aqui que nem tem tempo para chorar, não tem tempo para sofrer, porque são tantas atividades, elas precisam estar bem o tempo todo, e elas correm de um lado para outro, e elas tentam resolver isso. São pessoas que são muito ocupadas, até mesmo com as coisas de Deus. Isso é bom. E quando for necessário o descanso, com certeza Deus vai preparar esse momento para descansarmos. Mas eu costumo dizer que Deus não passa a mão na minha cabeça. E muitas vezes eu choro, e eu estou sofrendo, e conto para ele, e aí quando eu termino, ele diz: terminou? Então bora trabalhar. Simbora fazer isso, tem fulano que precisa disso, você ficou de dar isso, e resolver aquele problema, então vamos para lá. E até mesmo quando muitas vezes eu cochilo um pouquinho, eu me desperto rápido, eu tenho muita coisa para resolver, o que é que eu estou fazendo aqui deitado? Eu preciso trabalhar, eu preciso pregar o evangelho, eu sinto essa necessidade de estar em movimento, porque eu preciso que Jesus volte logo. Eu não sei vocês, mas eu preciso que Jesus volte logo. Jesus voltando, eu vou rever algumas pessoas que eu preciso delas para mim.
e vai ser maravilhoso viver eternamente com o Senhor. Já vi que esse mundo ele não tem muito o que oferecer. E viver aqui é muito difícil, a gente resolve uma coisa, amanhã já tem outra, e resolve um problema seu, de repente tem um problema da sua família, alguém está doente, e é uma doença devastadora, e começa a mexer em tudo, é tão cansativo viver nesta terra. Somente o Espírito Santo para nos sustentar, para que a gente não enlouqueça. Mas todo esse movimento, ele é bom para que a gente ocupe a nossa mente. Muitos casos de depressão, de pessoas que estão com ansiedade, que estão vivendo crises, é muito delas ficarem olhando para o problema delas. Todos nós aqui temos problemas. Mas se você for olhar para os seus problemas, você não vai conseguir viver. Você vai ficar paralisado e você vai ficar observando o teu problema e ele vai crescendo, crescendo, até ele ficar impossível de ser resolvido. E aí? Você vai parar por isso? Então, eu gosto de estar nesse movimento e por isso que eu sempre estou me colocando à disposição para resolver alguma coisa, para fazer alguma coisa, mas eu quero trabalhar o tempo todo. E assim como Neemias, eu tenho pressa de reconstruir uma geração que precisa se levantar como adoradores verdadeiros, para que possamos clamar pelo Espírito Santo, pregar a última mensagem e irmos para casa. Os inimigos, vendo que Neemias só ia parar o seu trabalho se o próprio Deus pedisse, um profeta para inventar que Deus tinha mandado uma mensagem para Neemias. Quando Neemias escutou isso, foi até a casa do profeta, parou, foi lá saber que mensagem era essa. E o profeta disse que algumas pessoas estavam tramando a sua morte e que se Neemias não fugisse dali, ele seria morto. Eles só esqueceram de uma coisa, que Neemias conhecia Deus. E Neemias responde assim: não sou o tipo de homem que foge. Isso está no capítulo 6, versículo 11. E eles queriam que Neemias fugisse para dentro do templo. E Neemias disse: não, eu não posso entrar no templo. Eu cometeria pecado entrando no templo. Eles queriam achar uma forma de culpar Neemias por ter feito algo contra o povo ou contra Deus, para que eles conseguissem fazer com que Neemias saísse daquela cidade e desistisse. Esses inimigos eram as pessoas que ficaram quando o povo de Jerusalém foi levado em cativeiro. Esse povo ficou em Jerusalém, alguns israelitas misturados com povos de várias nações. Eles começaram a adorar vários deuses diferentes. Quando começou a reconstrução de Jerusalém, eles se ofereceram para reconstruir. Neemias não aceitou, nem Neemias nem Esdras não aceitaram a ajuda, porque eles não eram o povo santo de Deus, eles tinham se perdido, se misturado com outras nações. E eles ficaram furiosos com isso, porque eles sabiam que se Jerusalém fosse reconstruída, eles iam ficar fora. Esse povo era o povo samaritano, que depois de muito tempo ficou esse conflito entre judeus e samaritanos. Então eles estavam angustiados porque a cidade estava sendo reconstruída de forma muito rápida. E por isso eles tentam de alguma forma tirar Neemias da frente desse grande projeto. Mas Neemias disse: não sou o tipo de homem que foge. E você? Você é o tipo que foge? Você é conhecido por deixar tudo pela metade? Ou você é como Neemias e sua equipe, que trabalhavam atentos, prontos até mesmo para a guerra? No livro de Neemias, no capítulo 4, no versículo 17, fala sobre isso. Diz que os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. Era um povo atento, era um povo que sabia que estava num grande conflito, era um povo que sabia que a obra que estava fazendo era muito importante, era espiritual e ia salvar muitas pessoas. Você também precisa entender que o que você está fazendo é algo muito importante.
E isso certamente vai gerar salvação de muitas pessoas. Por isso, como povo de Deus, precisamos levar a sério toda a tarefa que o Senhor nos confia. Muitas pessoas abandonam sua família porque o inimigo deu a elas outra função, chamou a atenção dela para outra coisa e ela tirou o foco da família. E na verdade Deus tinha levantado ela para erguer aquela família. E muitas vezes, até mesmo pelo cansaço, pela dificuldade, você desiste da tua família, desiste desse projeto. Você desiste muito fácil de algumas coisas que você faria uma diferença enorme. Outra pessoa pode fazer? Pode, mas ninguém faria tão bem como você. E por isso que Deus confiou isso para você. Então, como povo de Deus, nós precisamos ser prudentes, como diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivo como as pombas. O povo de Deus pode ser simples, pode ser inofensivo, mas ao mesmo tempo tem que ser prudente, porque o inimigo está ao redor tentando nos tirar desse movimento, tentando atrapalhar a nossa obra, tentando fazer com que a gente desanime, tentando fazer com que você pare. Seja prudente, seja vigilante, resista ao diabo e ele fugirá de vós, como diz lá em Tiago 4,7. Desistir, parar, retroceder, abandonar, nunca serão opções para os Neemias, que foram chamados para serem reparadores de brechas e restauradores de veredas. Isso mesmo, nós fomos chamados para sermos reparadores de brechas e restauradores de veredas, como diz lá em Isaías capítulo 58, versículo 12. Nunca esqueça a importância de sua missão, para que você sempre lembre que Deus conta contigo. Nós fomos levantados como reparadores de brecha. Nós temos uma missão muito importante nesse mundo. Nós estamos aqui para restaurar veredas, para preparar o caminho para o noivo. A gente está aqui para cuidar de pessoas e de algumas instituições. Deus nos deu missões muito importantes e muitas vezes você diz, mas eu não estou fazendo nada, eu só estou cuidando do meu filho que nasceu agora. Deixei meus trabalhos, estou em casa apenas cuidando dos filhos. Isso é uma grande missão, isso é uma missão muito importante. Você está cuidando do seu lar, você está edificando pessoas para o reino de Deus. Isso é muito importante. E o inimigo vai tentar tirar você dessa missão, vai fazer com que você se canse, para que você desista. E muitas vezes, muitas mães e pais entregam seus filhos às babás, às creches. Eles se cansam de fazer esse trabalho. Não, eu não quero ficar em casa, eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a ter a minha vida. E quando você escolhe isso, você está abandonando muitas vezes a tua missão. E lá na frente você vai se arrepender quando você vê os seus filhos amando mais a babá, mais a creche do que a você. E com os costumes deles e não com os costumes do povo de Deus. Tem missões que Deus dá pra gente. Ele sabe que nós faríamos um trabalho extraordinário. E por isso que Ele nos chama. Ou você acha normal um rei dizer ao seu empregado, pode ir, volte para reconstruir a sua cidade que eu destruí. Volte, eu vou te dar todo o material para que vocês fechem todo o muro, que vocês se tornem de novo uma cidade independente. E aí eu não vou nem poder mais atacar vocês. Vocês acham isso normal? Deus sabia que Neemias faria uma grande diferença naquele lugar. E por isso Deus escolhe Neemias. E para isso ele usa o rei como um abençoador. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Pelo contrário, ele usa até o inimigo para nos ajudar. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então coloca na tua mente que o que você está fazendo é muito importante. Se você estiver salvando o teu casamento, isso é muito importante.
Não para. Mesmo que as pessoas digam assim, mas você abandonou tudo, só fala nesse casamento, só está envolvida com esse casamento, estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Deus me deu uma grande obra e eu não vou desistir, eu vou até o final. Não permita que o inimigo desvie. Toma cuidado, porque muitas vezes ele vai distorcer a própria palavra de Deus. Ele pode usar pessoas da igreja, como nesse caso de Neemias, eles pagaram um profeta de Deus para dar uma mensagem errada. Então, muitas vezes, alguns irmãos da igreja vão te dar um conselho errado, que se você não estiver ligado à videira, você vai pensar que este conselho vem do Senhor. Porque a pessoa é da igreja, você fica, mas é um irmão já há muito tempo na igreja, essa irmãzinha do círculo de oração. Toma cuidado. Tudo tem que passar pela palavra de Deus, o assim diz o Senhor. Não é o que ela acha, não é o que ele acha que vai fazer com que seja melhor do que a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor te chamou. Cuidado, o inimigo vai tentar te parar. Continua trabalhando. Se tiver de chorar, chora trabalhando. Se tranca no banheiro do trabalho, chora bem muito, depois sai e volta a trabalhar. Bate a poeira, caiu, bate a poeira, levanta e vamos embora. Aconteceu algo terrível e você tem vontade de parar para ir resolver aquilo ali. Não, continua a tua obra, continua a tua obra. Continua fazendo o que Deus te chamou para fazer. E o resto, ele vai acrescentando a você. Ele vai cuidando das outras coisas para você, tá bom? Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos por esse movimento, porque o Senhor nos colocou para trabalharmos, para nos ocuparmos com a dor do nosso próximo, para que a gente não fique deprimido, depressivo, ansioso, angustiado com os nossos dilemas, com os nossos problemas. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos e nós temos certeza que o Senhor cuida muito bem de nós. Nós só te pedimos que renove as nossas forças, que use de misericórdia conosco, que nos dê ombros largos para aguentarmos a carga que muitas vezes é pesada, é difícil, dá vontade de desistir. Mas se o Senhor nos chamou para essa obra, é porque o Senhor sabe que nós conseguimos chegar até o fim. Queremos fazer a diferença na vida dessas pessoas ou desse trabalho que o Senhor colocou nas nossas mãos. Queremos ser conhecidos como reparadores de brechas, como restaurador de veredas. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que possamos fazer a diferença, para que possamos concluir todo o trabalho que o Senhor nos colocou nas mãos. Que possamos entender que nós não somos do tipo que foge, nós somos do tipo que avança, porque nós temos pressa que o Senhor volte e por isso não queremos que nada nos pare, que o inimigo não roube a nossa atenção, não queremos tirar o foco, queremos esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para o alvo que é Cristo Jesus. Dá-nos uma semana de vitória, abençoa os nossos dias com boas notícias, ajuda-nos a perceber que estamos fazendo a coisa correta. Anima-nos, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, para que a gente não esmoreça, mas para que a gente continue nesse caminho estreito. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que o cansaço bata. Mas nós temos a certeza que as nossas forças serão renovadas pelo Senhor. Dá-nos a Tua paz, fica conosco. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje. É o que eu desejo para você.